Falando de Saúde com Adriana Ferreira. Oi pessoal, estamos começando mais um Falando de Saúde e hoje nosso tema é um tema muito importante e é um tema também que a gente tem que parar para refletir. Principalmente as pessoas que têm doenças, a gente tem que parar para pensar no tanto que a gente está buscando aí a cura e da forma que a gente está fazendo isso, os tratamentos. Então a gente tem que pensar que existem outras formas também da gente melhorar a doença. Não pode ser que a gente vai encontrar a cura, nem sempre, né? Mas a gente consegue aí associar a religião ou a espiritualidade, porque eu não vou entrar em méritos aqui de religião, de seja espírita, evangélico, católico, porque isso é indiferente no ponto que eu vou querer focar com vocês hoje. Mas eu quero tocar essa espiritualidade junto com a saúde, a importância dela. E para a gente falar desse assunto hoje, eu trouxe aqui um médico psiquiatra, que é o Rodrigo Scalia, que é um profissional na área e ele já é reconhecido por trabalhar justamente esse tema, que é a espiritualidade e a saúde. E hoje ele vai esclarecer aqui para a gente algumas dúvidas. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, viu, Adriana? Eu, assim, adorei quando eu vi. Ele tem muitas palestras, gente. Ele tem um canal no YouTube. E eu comecei a acompanhar e tem palestras muito interessantes, até sobre outros temas, que nem todos são espiritualidade e saúde, mas tem sobre casamentos, né? Que eu vi muito Eu trabalho muito com bacanas. casal, e principalmente casais que acabaram de ter filhos. Então, esse tema, assim, o casal teve filho, como é que o casal sobrevive à chegada dos filhos, é um dos temas que eu mais gosto de trabalhar. Nossa, eu vi lá, achei muito, mas muito fantástico. Eu aconselho a todos que tiver oportunidade de ir lá, buscar o canal dele no YouTube, sim, e assistir as palestras que ele tem, que são muito bacanas. E agora, voltando ao nosso tema aqui hoje, que é espiritualidade e saúde, eu queria saber primeiro, qual que é a diferença que a gente tem? Se existe um conceito diferente para a religião e para a espiritualidade? Tem sim. Né? A religiosidade é diferente de espiritualidade, embora na maioria das pessoas elas andem juntas. O que é religiosidade? É o sistema de crenças organizado. Então, religiosidade é a pessoa ir na igreja, é o quanto que ela vai na igreja, ou no templo religioso dela, ou no centro espírita. É o sistema de crenças, os dogmas, os rituais que existem em cada religião específica. Então, a religiosidade é a adequação da pessoa em determinadas normas da religião. E a espiritualidade tem a ver com a sensação, a dimensão humana de ligação com o sagrado. Ou seja, essa parte nossa do ser humano que sente que faz parte do todo, que sente que tem uma presença de Deus ou não, que se sente ligado às pessoas, que sente que existe uma sensação de comunidade, uma sensação de ligação uns com os outros. E isso é espiritualidade. A sensação que eu tenho de que existe um ser diferente. Eu posso dizer que é uma fé também, ou não? É uma parte do ser humano que tem a ver com a sensação de que existe algo mais do que a carne, do que a gente, que pode existir uma figura superior, e também a sensação de ligação uns com os outros. Então essa é uma dimensão humana que a gente chama de espiritualidade. Entendi. E essa espiritualidade, ou que seja religião, elas conseguem interferir no comportamento das pessoas? Com certeza, a interferência, inclusive a espiritualidade é uma das grandes áreas, uma das grandes dimensões humanas. Se a gente pegar assim, estudos de todos os lugares do mundo, todas as sociedades, sempre existe um comportamento de busca do sagrado através de rituais, através de danças, através de música, através de conteúdos religiosos. Então, todas as sociedades, elas apresentam um comportamento na maioria da população de busca do transcendente. Que é essa questão dessa coisa que a gente não pode saber exatamente o que é, mas que aqui nessa parte do mundo a gente chama de Deus, a gente chama de Jesus, a gente chama, né, dos anjos ou dos espíritos, a gente tem vários nomes diferentes, mas na humanidade inteira existe essa busca com a ligação disso que é o sagrado. Então, se isso é tão comum e é tão importante na vida das pessoas, é uma dimensão da humanidade, isso merece e precisa ser estudado. Claro, até porque nem todos acreditam, né? A religião muda, mas, gente, isso é uma coisa no mundo inteiro. Como você falou, tem outros nomes, né? Mas em todos os países a gente
tem algo maior, né? Todo mundo acredita que existe algo maior que faz a diferença na vida da gente. Por exemplo, a gente tem a impressão de que a questão do ateísmo tem aumentado, e realmente aumentou nas últimas décadas, mas mesmo assim, a presença da importância de Deus na vida das pessoas ainda é muito maior. Mesmo na Europa, em que tem a maior parte dos... talvez que a gente tenha essa crença de estar uma diminuição da crença, da religiosidade, ainda 72% da população se considera religiosa. Então, uma porcentagem muito alta. Nos Estados Unidos, nós temos estudos mostrando 85% da população se confirmando religiosa, e no Brasil é 95% a 97%. Nossa, ainda... Ou seja, é muito maior. O ateísmo mesmo, que é a pessoa que tem a crença, a certeza de que não existe nada além da matéria, é 0,1% da população. Nossa, eu nem sei. Eu até imaginava que era mais. Então, a gente tem essa impressão, né? Porque a gente acaba conhecendo uma pessoa ou outra que se diz ateu, né? Mas às vezes também a pessoa fala que mas eu não acredito que todos sejam de fato, né? Então existe assim, apesar da gente ter essa crença de que tem aumentado, você vê que a crença no sagrado, no transcendente, em Deus, ainda é algo muito maior na população. E é uma estratégia intensamente utilizada para lidar com doenças e com saúde, com os processos de vida. Nós temos uma ideia, os estudos têm mostrado isso, a gente tem estudado isso nas últimas décadas intensamente, existem muitos estudos sobre religiosidade, espiritualidade e saúde, que a estratégia de utilizar da religião para ter uma vida mais saudável é muito utilizada na população. Inclusive, eu ia te perguntar isso, se aquela pessoa que frequenta a igreja ou cultos, né, seja da maneira da religião que ela consegue seguir, se isso traz algum benefício em relação à prevenção de doenças. Sim, nós temos já estudos muito bem realizados, milhares de estudos demonstrando uma relação direta entre você ter uma atividade religiosa e você ser espiritualizado, que aí é outra coisa, mas as duas coisas estão relacionadas com melhores desfechos de saúde. Então, por exemplo, nós temos estudos mostrando benefício para a saúde mental, menos depressão, recuperação mais rápida da depressão, menos ansiedade, menor risco de suicídio. Temos estudos na saúde física, com diminuição da pressão arterial, com diminuição de problemas cardíacos, com melhor chance, por exemplo, em cirurgias cardíacas de pessoas que recebem prece dos familiares. Nós temos estudos demonstrando associação com melhora do sistema imune, melhor evolução no caso de HIV e de câncer. Então, sim, existem muitos e muitos estudos demonstrando que a maior frequência religiosa e a maior espiritualidade, com a maior prática religiosa durante a vida da pessoa, seja individual, seja religiosa, traz benefícios para a saúde. Agora, depende também da maneira como a pessoa vive a espiritualidade dela. Isso também tem uma influência, Adriana. Como que seria essa diferença? Você falou, depende como ela está seguindo essa espiritualidade. Você fala aquela pessoa que frequenta ou aquela pessoa que realmente acredita nisso? Não, é a estratégia de enfrentamento. Como é que é isso? Se a pessoa usa da religião de uma forma que faz com que ela fique mais ansiosa ou que modifica negativamente os hábitos de vida dela, a gente chama isso dentro da ciência de coping negativo. É como se fosse uma estratégia negativa de usar a religião, uma forma negativa de utilizar a religião. Então vamos supor que isso pode acontecer em qualquer religião, a pessoa tem uma crença e aquilo fica preocupando ela e modifica negativamente o comportamento. Por exemplo, ela acha que o tempo todo existe uma influência negativa que comanda a vida dela, que ela não tem opção de fazer diferente. Se ela acha que não tem protagonismo na própria vida, aquela religião, na verdade, mais atrapalha ela do que ajuda ela a prevenir doenças. Se ela tem uma crença de que sim, existe uma participação sagrada, mas ela tem necessidade de ter uma ação, dela ter atitude, dela tomar decisões, que a ação dela, a decisão dela importa, aquela religião ajuda ela. É igual no caso, né? Aquela pessoa que é muito religiosa e que fica doente, tem um câncer, uma coisa, você fala, não, eu vou abandonar o tratamento que eu tenho certeza que Deus vai me curar. Isso então seria algo negativo. Isso é o que a gente chamaria de coping negativo. Os estudos mostram que esse tipo de atitude geralmente está ligado à pior saúde.
É porque acaba se apoiando demais em Deus e esquece de fazer a parte dela dentro do processo. Exatamente. Sempre que você tira a responsabilidade individual da pessoa totalmente, isso geralmente está ligado a um desfecho pior da saúde. Então, os melhores desfechos são que a pessoa utiliza da crença como uma fonte de apoio, como um apoio social, como uma ideia de que a fé também vai auxiliar a medicação a funcionar, a aumentar a chance dela sair bem na cirurgia. Mas quando ela utiliza da religião como uma forma de negar qualquer outra verdade, geralmente isso está ligado a um pior desfecho de saúde. Aí essa pessoa vai ter um prejuízo com esse pensamento religioso. A gente vê isso muito, né? Inclusive, eu acho que essa diferença é bem importante porque as pessoas acabam confundindo. Né? A gente tem a fé, mas eu vou usar essa fé para me tratar, mas eu tenho a minha obrigação dentro disso tudo, né? Eu tenho que fazer o meu papel, eu tenho que correr atrás e acreditar que a minha fé vai me ajudar a melhorar, né? A ideia, por exemplo, a gente pega estudando isso como, né? A gente pega lá milhares de pessoas que utilizam da fé e a gente vê como que as pessoas utilizam da fé. E aí você classifica em grupos diferentes, né? Essas pessoas que têm essa ideia assim, não, é só a presença de Deus é capaz de fazer tudo por mim. Aí eu não faço exercício físico. Aí a minha chance de morrer do coração aumenta. Mas não tem a ver com a existência ou não de Deus. Tem a ver com você não fazer a parte de protagonismo na sua vida. Isso não prova que Deus não existe, só prova que você não está fazendo a sua parte, que é um princípio de qualquer religião. Se você for pegar qualquer uma das religiões, a religião cristã, de maneira geral, com todas as suas subdivisões, o budismo, até mesmo dentro da religião muçulmana, todos existem essa base que tem a ver com princípios que são universais, de você ter uma parte de fazer o bem, de você fazer o sacrifício daquilo que é supérfluo, de você ter compromisso e dedicação para que você tenha ganhos no futuro. Então essa ideia de sacrifício do que é supérfluo, do que é talvez o que cada religião classifica como uma atitude ruim, para você ser uma pessoa melhor, está presente em qualquer religião. E essa é a base que você precisa atender para ter o benefício. É claro, né, faça a sua parte que eu farei a minha, né? Mais ou menos isso, né? E relacionado à dor, eu vi muito você falando nessas palestras que diminui a dor, né? E tem aquelas pessoas que têm aquela dor crônica que a gente não encontra um motivo, uma causa específica para ela. Isso pode ser algo espiritual ou a gente não consegue provar isso ainda? O que você pensa disso? Como é que a gente está evoluindo isso dentro da ciência? A gente, então, estuda tipos de sintomas, como, por exemplo, as dores. As pessoas estão com dor crônica e a gente testa várias intervenções. Né? Uma intervenção que funciona bem, por exemplo, é a meditação. Então, a meditação, práticas meditativas, de yoga, de danças meditativas, práticas religiosas do tipo meditativa, por exemplo, são as preces contemplativas, elas atuam positivamente em sintomas dolorosos. Nós já temos, inclusive, mecanismos de por que isso acontece. Existe uma diminuição na inflamação. O cérebro, durante a meditação ou preces meditativas, ele libera substâncias diferentes que diminuem a inflamação, que diminuem a sensação de dor. Existe atuação numa região chamada ínsula, que é a que regula a dor. Então, quando essa região ela é afetada pela meditação, a pessoa pode diminuir a sensação, o impulso de dor que chega. Mas nós não temos ainda uma evidência científica que é capaz de provar ou desprovar que existe uma ação espiritual provocando dor crônica. Isso a gente não tem dentro da ciência. Né? Um estudo que demonstre ou que não demonstre que possa existir uma ação espiritual. Então, basicamente, o que a gente faz é utilizar isso como uma ferramenta, principalmente porque já faz parte da cultura da pessoa, para que a pessoa possa ter um alívio. Eu ia até te perguntar da meditação, ia te perguntar se ela trazia algum benefício. Você acabou de falar que são até muitos, né, no caso. Muitos. Você tem mudança no sistema imune. Nós temos, e a gente poderia citar tantos estudos aqui. Nós temos, por exemplo, um estudo com HIV da pessoa que recebe o diagnóstico e quando ela passa a meditar, ela tem uma diminuição dos glóbulos brancos, que é o que acontece no HIV, num ritmo muito menor do que a pessoa que não medita. O que é super interessante. Temos estudos, por exemplo, com vacina da gripe. Né? Vacinam lá milhares de pessoas e aí eles pegam um grupo dessas pessoas e dão um treinamento de meditação. E aí depois de 8 semanas eles verificam quantos estão imunes à gripe. E, aproveitando o coronavírus aí que está vindo, né? Vai que tem uma vacina, a pessoa já fica sabendo. A pessoa que
tomou vacina e que não meditou, ela tinha uma chance de 50% a 60% de ficar imune àquelas cepas de vírus. Quando ela meditava, essa chance subia para 89%. Nossa, gente, é muita diferença, Interessante, né? não é? Nossa, eu vi você falando do câncer, da dor do câncer também, que diminui muito, né? Uma proporção muito grande. Eu fiquei assim, impressionada, porque eu não sabia que era essa mudança. Eu sabia, com certeza, que tinha alguma coisa que mudava, que melhorava. E tem várias práticas dentro da religião que podem ajudar. O fato de você incentivar práticas altruístas, que é você fazer um trabalho social. O fato de você ter suporte social, que tem a ver com você sentir parte de um grupo, o grupo te ligar quando você falta, quando alguém da sua família está passando uma dificuldade, o grupo te apoiar. Essa sensação de ser apoiado por um grupo ela é importante. O que mais? A própria questão de existir momentos em que você conversa sobre o que você precisa fazer para ser melhor, essa sensação de você estar buscando melhorar. Então são várias coisas. E as preces meditativas, ou a própria meditação, dependendo da religião da pessoa. Só que tudo isso precisa de consistência. Não é uma coisa que você vai uma vez por ano, no Natal, e ganha benefícios para o ano inteiro. Né? A gente tem evidência de que quando a pessoa ela tem uma prática semanal, é que ela consegue a maior parte dos benefícios. Então, se você fala assim, não, beleza, eu acredito em determinada religião, ótimo. Mas se você tem uma prática religiosa, não necessariamente numa igreja, em algum lugar, mas você tem um horário marcado, você semanalmente se preocupa com isso, os seus benefícios são maiores. Gente, mas a gente lembrando que quando a gente fala nessa prática, uma vez por semana, é estar lá, estando lá de fato, né? Porque às vezes a pessoa vai, não, então eu vou começar aí uma vez por semana, e você chega lá e não presta atenção nem no que a pessoa que está ali regendo o culto ou a igreja, não sei, está falando. Ou está no celular, o benefício não vai ser igual. Nós temos evidência disso também, Adriana. Isso se chama religiosidade extrínseca. Então é quando a pessoa está preocupada com o que os outros estão pensando de eu ir na igreja. E não com a melhoria íntima, entendeu? Então quando a pessoa tem esse foco, ela não tem benefício. Ou o benefício é muito pequeno. É isso que eu ia falar agora, porque eu acreditava que realmente não ia ter o benefício, porque eu acho que é uma coisa que vem de dentro mesmo, que a gente tem que acreditar. Ir lá só o corpo presente e não estar com a mente presente, não acredito que realmente não ia ter nenhum benefício. E se tratando então dos banhos, das rezas, dos cultos, então tudo isso, seja qualquer tipo de... que a gente vê muito esses banhos, toma banho disso que melhora, né? Banho de sal grosso, banho de ervas, não sei o que a gente vê muito na religião espírita, né? Os passes da religião espírita também. A gente tem o católico, que a gente também tem a confissão, que é a pessoa que acredita que se sente melhor. Então isso tudo, todos esses... como é que eu posso dizer... essas pequenas coisas que cada religião traz, então beneficia. Você vai ter um benefício por vários motivos, mas a presença de rituais em que a pessoa acredite, ela se sinta parte daquilo, que aquilo faz parte da representação dela de busca do sagrado, geralmente ajuda as pessoas a terem essa sensação de conexão. Então, o que é o mantra? O que é a pessoa recitar uma fala, ela fazer uma prece específica, tantas Ave Maria? O que é isso? É ela estando naquele momento, presente, fazendo alguma atividade que faça com que os seus pensamentos, ela deixe de preocupar com o futuro, deixe de ficar pensando no passado, esteja no momento presente, fazendo aquela coisa durante aquele determinado tempo. Então, a meditação tem a ver com você estar presente no momento, e não no futuro, não no passado, e não preocupado. Então esses mantras, o mantra ele ajuda a focar, é um objeto de foco. Enquanto o budista vai usar um sino, ele vai usar a própria respiração, né? Ou mesmo a gente pode fazer isso dentro das técnicas de mindfulness, que é uma técnica não religiosa de meditação. Você vai ter dentro do catolicismo os mantras, né? No espiritismo o passe, que tem a ideia de limpeza e você está concentrado ali na prece. Nas religiões afro-brasileiras você tem os banhos que você falou, outros tipos de rituais que ajudam a pessoa a ter a sensação de estar ligada ao sagrado. Entendi. E a gente teve na história assim, a religião junto com a saúde, depois descobriu que a doença era causada por bactéria, meio que distanciou e depois se aproximaram de novo. E como que hoje, atualmente, a gente pode trabalhar, quer dizer, a gente não, o médico consegue trabalhar isso junto dentro de um consultório? Essa ideia de que a religião e a ciência elas eram algo separados, ela na verdade é nova.
né? As grandes evoluções científicas vieram da igreja e da construção de pessoas. As universidades vieram de monastérios, né? A igreja foi patrocinadora de muitas universidades e faculdades. Vários cientistas eram religiosos, a maioria deles eram intensamente religiosos, acreditavam em Deus. E a igreja fomentou grande parte das pesquisas que existiram. No último século, lá no final do século XIX principalmente, houve uma criação dessa ideia da religião como algo negativo, e por alguns pesquisadores e pensadores e teóricos. Por exemplo, Freud ele via a religião como um processo doentio, uma reação não adaptada da pessoa, da formação psicológica da pessoa, né? Temos outros pesquisadores aí, um dos fundamentais da terapia cognitivo-comportamental, Albert Ellis. Ele também via a religião como algo negativo que atrasava, deixava a pessoa menos madura. Então teve um grupo de pensadores que defendia essa ideia de que a religião era um processo mal adaptado cerebral. Mas na metade do século para cá, outras pesquisas foram realizadas e cada vez mais foi deixando muito claro a ideia de que a religião é uma estratégia de enfrentamento ao estresse bem adaptada e extremamente útil na vida dos indivíduos. Então hoje a visão que a ciência tem de maneira geral, devido a esse grande número de estudos, é que a religiosidade, a espiritualidade é uma estratégia de enfrentamento que ajuda a diminuir o estresse do dia a dia. Então, se a religião está na sua vida de uma maneira que ela diminui o estresse, que ela é uma fonte de consolo, de abrigo, de carinho, de acolhimento, é isso que traz o benefício. É você estar nesse tipo de perspectiva. Se você usa a religião como algo de tormento, de você se sentir cobrado, vigiado, o tempo todo se sente negativo no ambiente religioso em que você está está num contexto em que talvez isso não esteja tão saudável assim. Eu falo porque eu acho que, às vezes, a gente vai numa consulta médica, eu falo principalmente oncológica, né? Porque o meu esposo tem formação em oncologia. Então, eu acompanho muito, assim, eu vejo. Dificilmente alguém fala com o paciente assim, você tem alguma religião? Se apegue com ela um pouco. A gente não vê o médico trabalhar isso junto com o paciente associado ao tratamento. É interessante isso, né? Algo que é extremamente comum, é muito frequente nos pacientes, é uma dimensão humana enorme, é algo que os pacientes desejam. Nós temos estudos que os pacientes desejam conversar sobre isso, sobre as ideias que têm, né? Só que a gente não tem treinamento nenhum. Nós temos pouquíssimas universidades com treinamento em religiosidade e espiritualidade. Temos algumas iniciativas em Juiz de Fora, algumas faculdades do Sul e em São Paulo que têm treinamento para os médicos em relação a isso, mas isso ainda engatinha. Temos algumas iniciativas agora na Universidade Federal de Uberlândia que, se Deus quiser, vão florescer dentro dessa área, né? Mas é realmente algo que precisa de treinamento para que os médicos possam exercer não a tarefa de aconselhadores nesse sentido, mas entender isso como uma dimensão humana, de perguntar, de entender como que aquilo age na vida da pessoa. Para que você possa compreender a pessoa como um todo, você precisa entender essa dimensão da vida dela. Se você não entende como que ela se relaciona com Deus, como que ela se relaciona com o que ela acredita que existe depois da morte, como que ela se relaciona com as pessoas da vida dela que já faleceram, qual que é a ideia que ela tem do que aconteceu, você não consegue entender aquela paciente por completo e, por consequência, você tem uma dificuldade de ajudá-lo na sua totalidade. Porque parece que também é tudo tão corrido, né? Tão dinâmico, que ele não tem tempo, às vezes, ou também não sabe, né? Falta esse conhecimento para chegar e só ouvir. Às vezes, só ouvir, então, uma palavra, um feedback positivo, foca nisso daí que vai dar certo. E a gente não tem, eu raramente vejo, de fato. E fiquei muito impressionada por ver o tamanho dos benefícios e que isso não é tão praticado. A pessoa pratica por si só, mas não porque está tendo alguém ali ajudando e falando, pode ir, que às vezes é o que é necessário, uma palavra mais amiga, né? E você falou até da morte aí, que quando perde alguém, né? Eu queria te perguntar do suicídio ou até mesmo da morte. Como que é trabalhado isso dentro da espiritualidade da saúde? O suicídio, eu sei que ele diminui, né? E a quem perde alguém também? Então, existem vários aspectos aí que a gente pode discutir. A questão da religião sempre vai ser trabalhada numa prática clínica com base no paciente. Então, o médico, ele nunca pode ter uma função de
falar dessa ou daquela religião. Ele sempre precisa basear assim, o que o paciente acredita. E você utilizar elementos dessa religiosidade e espiritualidade como algo proveitoso para a sua prática clínica. Então, se eu tenho um paciente altamente religioso, se eu cito uma passagem evangélica e eu utilizo aquele conhecimento que o paciente acredita para auxiliá-lo, a chance dele melhorar aumenta muito, a chance dele vincular com você aumenta muito. Então, você pode utilizar desses recursos, sim. E por isso você precisa, às vezes, de um preparo. Existem terapias todas baseadas em conteúdo cristão, por exemplo, que funcionam muito bem, com maior adesão do que terapias que não têm esse conteúdo para pessoas cristãs, por exemplo. Né? Então, assim, isso é algo que pode ser interessante. Em relação ao suicídio, os estudos mostram que a religiosidade diminui a chance de suicídio, porque as pessoas têm mais objeções morais contra, têm maior suporte, tem menor chance de depressão e tudo aquilo que a gente discutiu. Então, a frequência religiosa diminui muito a chance de suicídio. Inclusive, um estudo mostrou que em crianças de alto risco, quando você faz atividades religiosas durante a infância, teve um estudo que observou as crianças por 10 anos, que é um estudo prospectivo, que a gente chama, acompanha as pessoas durante um longo período, que é o melhor tipo de estudo que a gente tem. E esse estudo demonstrou que em crianças de alto risco para depressão e suicídio, crianças em situação social de risco, com histórico familiar, a religiosidade diminuiu em 10 vezes o risco de depressão na idade adulta. Gente. Olha só. É muito impacto. Então, assim, tem em grupos de risco, por exemplo, nesse tipo, tem uma situação social de risco, né, dificuldade financeira, menos educação, você tem um contexto aí de pessoas que já cometem suicídio em casa ou de problema de saúde mental. Aí que é o contexto mais para você utilizar disso, inclusive na etapa da infância. Porque às vezes fica uma ideia assim, não, a gente não pode falar de religião em lugar nenhum, não pode falar de religião na escola, não pode falar de religião nas casas. Nossa, tem que esperar a pessoa ficar adulta para ela decidir. E aí você está aumentando em 10 vezes a chance dela ser depressiva, entendeu? Então, assim, não é uma decisão que pode ser tomada de forma tão leviana assim. É um conteúdo importante, existem ensinamentos importantes que precisam ser trazidos nessa etapa fundamental da vida. E outra coisa, a relação com a pessoa que morreu, que cometeu o suicídio. A religião também é uma estratégia efetiva para lidar com a perda de pessoas queridas. Porque então, essa pessoa que perde alguém acaba ela precisando tanto, porque ela entra no quadro depressivo se ela não tiver um suporte, né? Nem sempre, mas você tem uma ideia assim, de que a vida vai ter vários momentos de estresse profundo. Isso é na vida de todo mundo. Né? Assim, você vai perder alguém que você ama muito, você vai perder o emprego, vai bater a cabeça em algum lugar, vai ter problema financeiro, vai vir estresse na vida. Então, o que a gente tem descoberto é que quando a pessoa tem estratégias para lidar com estresse que são bem adaptadas, ela tem menos chance de ficar doente. Ela melhora mais rápido, ela consegue lidar com aquilo. Então, que tipo de estratégia que existe? Tem pessoa que recebe uma notícia ruim e bate na outra, e grita, e xinga, e acha que isso vai melhorar. E não melhora, ela fica mais brava. E aí, quando você usa uma estratégia religiosa, você usa uma prece, você entrega o que não está sob o seu controle nas mãos de Deus. Quando você... minha vida está difícil, mas eu estou ajudando o outro. Eu estou fazendo um trabalho social ligado à minha religião. Então, quando você usa essa estratégia para lidar com o estresse, a sua chance de melhorar, de sentir menos impacto, de ficar deprimido, diminui bastante. Gente, se deixar, a gente vai ficar conversando aqui muito tempo, que é um assunto muito, mas muito interessante. A gente está chegando ao final, eu queria fazer só um quiz com você rapidinho. Vou te falar uma palavra e você fala o que vem na cabeça. Vixe, é perigoso, hein? Não, é coisa simples. Então tá, vamos lá. Vamos lá, felicidade. Dedicação ao outro. Tristeza. Tédio. Fé. Gigantesco na vida. Descrença. É uma palavra só? Mas pode, eu tô brincando errado. Você falar, não, que é seu critério. Tá bom. Descrença. Tristeza. Niilismo. Saúde. Múltiplas abordagens, múltiplos pilares. E doença. Natural. Me vem a ideia de algo natural, mas ao mesmo tempo que a grande parte é evitável.
Gente, então é isso. Eu agradeço muito a Obrigado, presença. Adriana. Foi muito bom estar aqui. Nossa, adorei. Foi muito produtivo mesmo. Para mim, trouxe muito conhecimento, assim, que eu não sabia. Apesar de eu ter a minha fé, ter a minha religião, e eu sou uma pessoa que tento ir semanalmente, mas a correria do dia a dia acaba que não deixa a gente fazer tanto assim. Mas eu acho que a gente tem que ter aí, sim, um espaço. E agora, até lembrando só mais um negócio dos filhos que você falou, das crianças aí, do suicídio. Lá em casa, os meus filhos, eu acho que independente da religião que eles vão querer no futuro, né, que aí é uma opção realmente deles, a gente, eu acho que tem por obrigação de incentivá-los em alguma, né? Seja a minha, seja do meu esposo. E aí, para o futuro, ele escolhe aquilo que ele achar melhor, né? Esse fator cultural, ele é importante. É uma parte da cultura gigantesca. Você não pode negligenciar essa parte da nossa cultura. Claro. Né? Então, assim como você passa a cultura de como comer na mesa, né, de como tratar os mais velhos, você precisa passar qual que é a sua visão do transcendente. Com certeza. Depois eles vão, né, lidar com a deles, elaborar. Aí, quando tiver a opinião deles formadas, eles vão seguir por si só o caminho que quiserem, né? Mas eu acho que cabe a gente, sim, ir nesse caminho, que eu acredito que é o melhor, e foi provado que, pelo menos para a saúde, ele faz uma importância gigante, né, gente? Não é uma coisa que não é notória, é algo que é muito importante. Então, fica a dica para todo mundo, e todo mundo parar um pouquinho para pensar em o que tem feito, né? Para melhorar tanto a saúde quanto a doença, né? Que esteja com ela. Então, repassem para os outros que vocês conhecem, que estão precisando dessa palavra também, e continue assistindo a gente. Até a próxima semana. Falando de Saúde com Adriana Ferreira.